2003. Muita coisa aconteceu nesse ano. Tragédias e conquistas que marcaram para sempre o povo. Lá pro começo do ano, a Gaviões da Fiel e a Beija-Flor de Nilópolis venceram os respectivos desfiles das escolas de samba, paulistano e carioca, durante o Carnaval brasileiro. A ciência conseguiu mapear 99% do genoma humano, com 99,99% de precisão. É muito 9. Gilberto Gil recebe o Grammy Latino de Personalidade do Ano, em setembro. Mas em 1º de fevereiro, o ônibus espacial Columbia se desintegrou na reentrada na atmosfera terrestre. Ele voltava de sua 28ª missão. Havia um total de 7 passageiros a bordo. Nenhum voltou. Na Flórida, pedaços se soltaram e fizeram um risco de fogo e fumaça no céu do Texas. Um desastre que talvez poderia ter sido evitado. No Brasil, Roberto Marinho falece aos 98 anos de idade, enquanto o salário mínimo do país sobe em 20%. E no centro de lançamento de Alcântara, a explosão de um foguete ceifa a vida de mais 21 cientistas brasileiros. Dentre estas e várias outras coisas que aconteceram naquele ano, uma guerra um pouco mais silenciosa, e bem menos relevante na verdade, acontecia nas casas de todo o país. Uma guerra travada entre os pais e os brinquedos de seus filhos. Antes de começarmos, seria prudente eu me apresentar, mas acho que vocês conseguiram saber meu nome ao decorrer do vídeo. Eu tava lá quando essa guerra estourou, afinal, eu era o centro de tudo. Talvez seja algo não tão digno de nota quanto o novo álbum acústico do Charlie Brown Jr., que acabara de sair e que é tido como um dos maiores acústicos brasileiros de todos os tempos, diga-se de passagem. Mas em junho, mais especificamente no segundo dia do seu mês, um programa estava indo ao ar, com uma matéria sensacionalista, para dizer o mínimo. Talvez o desespero por audiência ou a ânsia pela popularidade os fizeram exibir as informações sem apurar qualquer fato. Yu-Gi-Oh! Era taxado como o baralho do diabo, o jogo do Satã, e que seus fãs se tornavam adoradores do capeta conforme jogavam esse card game, jogavam RPG ou assistiam animes. Quanta baixaria. Essa não foi a única vez que esse programa tocou nesse assunto. Isso gerou em muitas casas um movimento que talvez já era velho conhecido nos Estados Unidos. Talvez possa até ser uma versão brasileira do pânico satânico. Algo que ia acontecer por volta da década de 1980 a 1990. E não passou de um pânico moral baseado puramente na paranoia. O medo de que as pessoas talvez estivessem fazendo rituais e abusos com pessoas em favor do diabo. O problema é que as práticas de tais rituais eram controversas. A existência de fato de tais rituais eram controversos. Os relatos e acusações eram controversos. E os métodos utilizados para extrair informação de supostas vítimas também eram todos controversos. Devia ser muito difícil filtrar se a pessoa estava de fato sendo sincera ou sob efeito da paranoia que assombrava todos os Estados Unidos durante o período. Warning signs of satanic behavior may be apparent. It began as a cult phenomenon, then it caught on. Now a new game is sweeping the country. Possibly satanic messages on some rock music recordings. Julgamentos criminais aconteciam à torta e à direito no assunto, e várias condenações aconteceram com penas bem severas, com algumas sendo revertidas após melhores apurações. Tudo que era fora do que era considerado moral dos valores cristãos era tido como satanismo. Vocês devem imaginar a situação que eu fiquei nessa época. Constrangedor. Enquanto no Brasil, supostos especialistas falavam sobre como devemos proteger nossos filhos de cair nas garras do diabo, ninguém pensava em questionar o quanto de fato os especialistas sabem sobre o assunto, para terem tanta propriedade assim para dizerem tanta groselha. Ou melhor, será que realmente a equipe dos estúdios se preocupava em procurar os maiores especialistas do ramo? Assim como eles amam divulgar? Ou será que encontraram alguém que colaborava com a narrativa deles a despeito dos fatos? Jamais alguém questionaria esse tipo de coisa. Se tá passando na TV aberta é verdade, afinal. On Saturday night, we'll be visiting the most haunted house in Britain. But will the ghosts be there? A BBC, um dos maiores canais britânicos de televisão, em 1992, exibiu um programa ao vivo, exatamente durante a noite de Halloween. Esse programa consistia em um documentário. Os investigadores presentes no elenco iriam provar de uma vez por todas que atividades paranormais sem explicação aconteciam em uma casa em Fox Hill Drive. Ah, mas eu ia garantir que isso fosse um sucesso de audiência. Afinal, mal sabiam eles com que estariam mexendo naquela noite. A transmissão seguia normal. Acho que o público devia até estar com sono. Então, que tal darmos uma temperada com um pouco de drama? Pois é aí que as coisas estranhas e sem explicação começam a acontecer. A explicação para isso é que um espírito vivia no porão da casa que estavam fazendo a cobertura pro documentário. A equipe acaba sendo atacada, e a casa que antes parecia bagunçada retorna ao normal. Um dos membros da equipe é possuído pela assombração.
que acaba levando ela para o estúdio da BBC, onde ela escapa. E a transmissão encerra repentinamente. Essa era a comprovação definitiva que o sobrenatural existia, e que o meu poder sobre as pessoas seria inquestionável. Deveríamos todos nos arrepender de nossos pecados se não quiséssemos ser condenados ao inferno. Os jornais ficaram malucos dando seus pitacos e retratando a notícia do que acontecera no dia 31 de outubro daquele ano. Afinal, a TV não mentiria para seu público, não acham? Acontece que o documentário era gravado, e muito bem editado e atuado por sinal, para parecer uma transmissão ao vivo. Após a exibição do programa e nos dias seguintes, o telefone da emissora não parava de tocar. São registrados pouco mais de 1 bilhão de ligações, dentre eles parabenizando-os pela apresentação, outros questionando se era verdade, e vários reclamando que o conteúdo foi muito inapropriado para ser transmitido assim desse jeito. Os apresentadores tiveram que se retratar e provar que o programa na verdade não era real, mas as desculpas vieram tarde demais para trazer de volta a vida de um rapaz de 18 anos que sofria de transtornos mentais e ficar atormentado, ligando sons estranhos em sua casa à presença de fantasmas iguais aos que apresentaram lá no show. Assim como o primeiro registro catalogado de estresse pós-traumático em crianças induzido por um programa de televisão. Uma primeira vez para tudo, afinal. Depois de um pronunciamento e um pedido de desculpas, tudo talvez ficaria bem. Mas as coisas não são tão simples. As pessoas acreditam no que é mais confortável para elas. E quanto menos você sabe sobre o mundo, mais fácil é de você se prender em pensamentos rasos e sem explicação ou significados profundos. Pais ignorantes que jogaram fora, rasgaram ou queimaram as cartas de Yu-Gi-Oh! De seus filhos acreditavam que estavam salvando os meliantes, protegendo eles, sem perceber que isso talvez os afastaria ainda mais. Tamanha desinformação reinava nessas épocas, que alguns pais achavam que o mero fato de seus filhos assistirem Chaves, por exemplo, faria eles ficarem tão burros quanto o personagem, e o impediam de assistir. Julgando que RPG, jogos de cartas, videogames e músicas são coisas do diabo, que estão desvirtuando a juventude e os deixando perdidos para os olhos de Deus. Certamente o motivo para o filho não respeitar mais os pais, ou não querer conversar ou sentar à mesa de jantar com eles, claramente é essas coisas que somente o demônio pode ter botado na vida das pessoas. A culpa jamais poderia ser dos próprios pais que colocavam seus filhos de castigo. Batiam neles, decidiam com quem eles poderiam andar, como deveriam viver. E nunca dariam ouvidos para a justificativa deles, já que estavam no caminho errado. Querer proteger alguém não é o mesmo que acorrentá-la para não tomar as decisões erradas. Mas isso, esses pais não poderiam entender, pois eles falharam no único propósito que eles tinham. É muito fácil levantar pontos sem precisar de provas. Tudo que é preciso é um tanto de confiança, uma base sólida de mentiras bem construídas, talvez algumas meias-verdades para ficar difícil de desmentir, e por fim, atingir um público que quer acreditar no que está sendo dito. Para alguns, seus pais e familiares são figuras supremas e detentores da razão, mas o motivo disso é apenas por eles serem mais velhos e existir essa cultura de que obrigatoriamente devem ser respeitados e jamais questionados. Ai, como os mais velhos adoram me ouvir quando eu digo como eles devem fazer tudo. Eu sou muito bom em causar sentimentos, especialmente indignação, raiva. Esses são mais fáceis e que me deixam mais popular em dados momentos da vida das pessoas. As pessoas parecem ter medo de separar uma coisa da outra. O medo de questionar fez com que episódios como o Pânico Satânico atingissem um nível tão alarmante. E em relações pessoais, a confiança cega em algo ou alguém indica certa dominância de um dos lados nessa relação, seja através do medo, persuasão ou charlatanismo. A influência dessas coisas sobre as pessoas só tem o poder que elas permitem que tenha. É de se preocupar um pai ou uma mãe ouvir seus filhos brincando na sala com os amigos e ouvir eles dizerem: eu sacrifico esse humano para invocar o Sete Pele e faço ele avançar em você. Fora de contexto, pode ser uma seita se formando, claramente. Mas antes de sair pulando em conclusões e pegando seu arado e a tocha para promover uma nova caça às bruxas, é bom saber se não se trata de teatro ou uma partida de Magic, ou uma brincadeira. Só porque uma pessoa acha alguma coisa, de longe não basta para tornar aquela coisa verdade. Só que crença popular é um filtro muito poderoso. E fazer as pessoas acharem que o videogame estraga a televisão é conveniente até demais para as emissoras, já que se a TV não está ocupada com jogos, ela estará com canais e seus programas. Um pastor dizer que os pais precisam imediatamente trazer a criança para a igreja, pois acham que tem o demônio no corpo, ou que precisa endireitar seu caminho, é perfeito para criar um hábito no infante, de frequentar as missas ou cultos. E assim, um novo pagador de dízimo nasce, onde os problemas daquela pessoa antes poderiam ser resolvidos com psicólogos ou psiquiatras. Ou é apenas o jeito que a pessoa está crescendo por causa do ambiente familiar que ela vive. É difícil competir com aqueles que se esforçam tanto para manter essas aparências, que maquiam tanto suas mentiras, as tornando indistinguíveis da verdade. E não só isso, competir também com a ignorância, que a preguiça ou falta de conhecimento para apurar os fatos acaba criando. Aceitar a mentira talvez seja mesmo mais confortável. E ainda que sempre haverá um toque de emoção, acreditar no mistério de se aquele exorcismo foi real ou não, o pensamento de e se é algo que existe para nos entreter. E se eles estavam possuídos?
E se o baralho era do diabo? E se cantar certas coisas ao contrário viram adorações ao Satã? Eu sempre vou estar nesses pequenos detalhes para entreter vocês. Pode deixar. É muito triste ver aqueles que estão afundados na sua percepção fajuta de mundo. Que acham que se você tiver tatuagens, colocar piercings ou ouvir rock, automaticamente você vai pro inferno. Sendo que além de metal cristão ser alguma coisa, talvez meramente o caos e o incômodo de certas músicas que não agradem essas pessoas faz elas deduzirem que são coisas do diabo, apenas por elas não curtirem. Isso quando não tem aqueles que se sentem tão estrelinhas e acham que são o protagonista do mundo real, pois tudo que eles têm foi Deus que deu, tudo que acontece de ruim foi o diabo que colocou na vida da pessoa, sendo que claramente se retraçarem os passos até esse ponto da vida delas, elas perceberão que não foi entidade alguma que colocou nada na vida delas, foram elas mesmas com seus próprios esforços. Afinal, teve força pra se afundar, mas não tem força pra se levantar? Logicamente, a culpa é do diabo, e eu tô aqui pra apontar isso. Mas talvez o diabo tenha mais o que fazer do que ficar possuindo pessoas aleatórias, planejar expansões de TCGs, compor músicas que só um público muito seleto vai curtir, atrapalhar a vida de uma pessoa em específico no mundo inteiro. Chega a ser egoísta acreditar que ele teria qualquer tempo para se dedicar a você, ou conhecidos seus. Isso se ele existisse para início de conversa. Pois assim como a invenção de que as coisas são obras dele, porque ele mesmo não seria parte da própria invenção. Talvez ele esteja muito mais ocupado cuidando da própria vida, gerenciando as finanças do inferno, planejando a revanche na batalha de heavy metal contra o Senhor, ou até mesmo ocupado demais fazendo vídeos para o YouTube. A essa altura deve saber meu nome. Prazer em conhecê-lo nesse roteiro. Não, eu não sou Lúcifer. Eu sou a televisão. Thousands of years, and you humans never change, never satisfied, always comparing, wanting more. Se acha que meu conteúdo foi relevante de alguma forma, deixa um like e considere se inscrever no canal. Eu agradeço aos que até que ficaram e, por favor, aceitem meus cumprimentos.